Pessoal, vamos comentar sobre as questões de reações transfusionais número 2, tá? Que um homem de 70 anos com mieloma múltiplo, acometimento renal e hipertensão arterial. Está internado para o tratamento de uma pneumonia e se apresenta com um hemograma mostrando uma hemoglobina de 5,4. Solicitou-se para ele aí 2 concentrados de hemácia e na metade da segunda bolsa ele começa com hipertensão, dispneia, desconforto torácico e um raio-x com infiltrado aí bilateral, consolidações ali no pulmão direito, derrame pleural bilateral, uma cardiomegalia, né? Então, qual que é essa reação transfusional aqui que acontece em idosos que têm como fatores de risco aí o comprometimento renal, né? Que cursa com hipertensão arterial, desconforto respiratório e esse infiltrado bilateral, né? Então a gente está possivelmente diante de um ataque, né? Uma sobrecarga volêmica, né? Então ele cursa com hipotensão, febre, né? É, é um pouquinho diferente, o paciente não vai ficar com essa história típica aí do comprometimento renal, né? Então, trale, às vezes é difícil fazer diagnóstico diferencial com TACO, mas aqui no caso acho que está mais claro que é uma sobrecarga volêmica, né? Dispneia associada à transfusão é de exclusão, tá? Então, aquele paciente que tem dispneia durante a transfusão, mas você não consegue fechar para mais nada. E a reação anafilática, né, cursa com broncoespasmo, com estridor laríngeo, aqui não é o caso. O manejo dessa reação deverá incluir diurético, corticoides, imunoglobulina, suporte ventilatório. Então, diuréticos, né? Então, para sobrecarga circulatória, a gente vai tratar meio parecido com o edema agudo mesmo, tá? Esta reação poderia ter sido prevenida com as seguintes medidas, exceto. Então, critério transfusional restritivo. Sempre que você tem um critério transfusional restritivo, você minimiza a ocorrência de qualquer reação transfusional, né? Então, está correto. A B fala do fracionamento da bolsa. Também está correto, né? Você pode reduzir o volume da bolsa e infundir um tempo maior, né? Então, está correto. Por consequência, a C também está correta, uma infusão a 1 ml quilo-hora. E a D está errada, né? Leucorredução do componente, né? Não é uma medida usada para prevenção de sobrecarga volêmica. Dos micro-organismos abaixo, qual mais provável seria encontrado numa reação de contaminação bacteriana por plaquetas? Então, E. coli, Shigella, Pseudomonas ou Staphylo, né? Então, gram negativo, gram negativo, gram negativo ou gram positivo, né? A gente sabe que por plaquetas, aqui a alternativa D está correta, né? Mais frequentemente você vai encontrar germes gram positivos do que gram negativos, tá? Então a alternativa D está correta. Mulher de 18 anos, durante a investigação de doença celíaca, diagnosticou deficiência severa de IgA. Nos últimos 3 meses ela vem apresentando sangramento menstrual disfuncional e aparece aí com 5,6 de hemoglobina e um perfil de ferro baixo. Proposta para ela, transfusão de uma bolsa e reposição de ferro. Aí na transfusão, durante os primeiros 10 minutos, ela evolui com taquicardia, hipotensão, desconforto respiratório, estridor laríngeo e racho cutâneo. O que aconteceu aqui? Então, sobre essa reação, como a gente pode classificar, né? Trale, tapo, reação anafilática ou contaminação bacteriana, né? Então, provavelmente reação anafilática, né? Então, a paciente aí teve hipotensão severa, desconforto, estridor respiratório, racho cutâneo, né? Então, reação anafilática. Qual dos exames abaixo ajudariam a elucidar o diagnóstico do caso? Então, pesquisa de anti-HLA, isso é para trale. Cultura do paciente da bolsa, isso é para contaminação bacteriana. Cumbis direta para reações hemolíticas. E pesquisa de anti-IgA, aí está correto, né? Lembrar que o paciente deficiente de IgA, em 1/3 das vezes, acaba fazendo um anticorpo anti-IgA, que é aí o causador da reação anafilática quando ele é transfundido, porque é um anticorpo da classe IgE e pode degranular mastócitos e basófilos. Como prevenir a recorrência dessa reação? Tá? Então, qual é o tipo de modificação que nós temos que fazer nos hemocomponentes, né, de pacientes deficientes de IgA? Então, alternativa B, lavagem, né? Irradiar para prevenção de DASH, leucorredução previne reação febril, previne a imunização, transmissão de citomegalo, mas não previne reações alérgicas, e fenotipagem aqui para a gente que está com o paciente imunizado, né? Ou que não quer imunizar um paciente politransfundido. Então a alternativa B é correta. Homem, 38 anos, 78 quilos, entubado após politrauma com lesão pulmonar e necessidade de transfusão maciça.
Na UTI ele evolui com sangramento difuso, né? Então por sítios de punção, e tem aqui um coágulo alargado, com fibrinogênio baixo, né? Anemia e plaquetopenia, está com uma CIVD sangrando, né? Então foi proposto para ele 8 unidades de CRIO, 800 de PFC, e ele evolui com febre, hipotensão e necessidade de elevar a PIP e a FiO2 para 100%. A gase dele mostra uma PO2 de 57, então você já vê que a relação PF aqui está abaixo de 300, está 57. Uma radiografia foi obtida, aí você vê esse infiltrado bilateral, né? Sobre a reação anterior, diagnóstico clínico. B, diagnóstico depende da demonstração de anti-HLAs e anti-HNA no doador. Sua ocorrência está associada a um balanço hídrico positivo, infusão de grandes volumes de hemocomponentes. E D, tem um prognóstico sombrio com taxas de mortalidade que superam a da SARA. Alternativa correta, alternativa A, tá? Então, o diagnóstico do TRALI é um diagnóstico clínico. Por mais que eu tenha falando para você, né, que existe sim o mecanismo do TRALI implicado com anticorpos, né? Então, aquele TRALI imune mediado, né, no qual o doador tem anticorpos anti-HLA ou anti-HNA, nem sempre você vai conseguir demonstrar isso, tá? Então, nem sempre você vai encontrar no doador esses anticorpos. Pode ser que o TRALI seja mediado por modificadores de resposta biológica, que são aquelas substâncias que se acumulam durante a estocagem do componente, tá? Então aqui não faz sentido a gente depender da demonstração dos anticorpos para o diagnóstico de TRALI. Sua ocorrência está associada a um balanço hídrico positivo, infusão de grandes volumes, mas aqui é TACO, né? Sobrecarga volêmica, né? E D tem um prognóstico sombrio, com taxas de mortalidade que superam a da SARA. Embora a mortalidade do TRALI, dentre as reações transfusionais, seja alto, né, em geral, tem uma mortalidade de 5 a 10%, né? E é um paciente que ele sai aí, ele melhora os parâmetros ventilatórios depois de 72 a 96 horas. Então, SARA é muito pior, né? Então, TRALI não tem uma mortalidade superior à da SARA, não, tá? Alternativa A aqui, diagnóstico clínico. Sobre a reação anterior, assinale o seu mecanismo fisiopatológico. Qual que é a fisiopatologia clássica do TRALI? Então, antígenos plaquetários solúveis levariam à destruição imunomediada de plaquetas? Não, isso aqui é um mecanismo da púrpura pós-transfusional. B. Anticorpos anti-HLA do doador levariam à ativação de granulócitos no endotélio pulmonar e sua consequente lesão com extravasamento de células e líquido proteico para o interior dos alvéolos. Alternativa B correta. Então, esse é o mecanismo imunomediado, né, clássico do TRALI, né? C. O aumento da pressão hidrostática do capilar pulmonar levaria ao extravasamento de líquido. Não, isso aqui é TACO, né? E D. A contaminação bacteriana levaria à reação séptica no paciente, com disfunção de órgãos. Não, isso aqui é a contaminação bacteriana mesmo. Sobre a reação anterior, assinale o incorreto em relação à retrovigilância, né? Então aqui eu vou falar para você o que a gente faz na retrovigilância dos pacientes e a gente escolhe a melhor resposta. No TRALI, né, toda vez que você tem uma doação que foi relacionada com TRALI, o doador ele fica impossibilitado de doar plaquetas por aférese, tá? Então esse é um ponto. E ele pode doar sangue total, só que o sangue total dele a gente não vai utilizar o plasma, tá? Então o plasma vai ser descartado, vai ser mandado para a indústria de hemoderivados, tá? E a hemácia que você obtém desse sangue total, ela tem que ser lavada. Então, mediante essa explicação aqui, tá? A alternativa incorreta é a alternativa B, né? O doador associado ou implicado deve ser inaptado para doações de sangue total? Não, ele não precisa ser inaptado para doar sangue total, né? Mas não de plaquetas por aférese? Não. Mas plaquetas por aférese, sim, deveria ser inaptado. Então, vamos ler as corretas, então. O doador associado deve ser convocado para avaliação laboratorial com pesquisa de anti-HLA, anti-HNA? Correto. Se você tiver a possibilidade laboratorial de fazer isso, está correto. Os concentrados de hemácias obtidos de doadores associados ou implicados na reação devem ser lavados antes da transfusão? Correto. Para que você tire um pouquinho de plasma ali que está dissolvido na hemácia, né? E que poderia levar à infusão de anticorpos. Está correto. D. O plasma dos doadores associados ou implicados na reação não será utilizado para fins transfusionais, tá? Mas pode ser utilizado para fracionamento na indústria de hemoderivados. Está correto, está perfeito.
Então, só a B aqui que inverteu os termos, tá? Errado, então. Paciente com anemia plástica muito severa, em transfusões regulares, apresenta prurido cutâneo difuso recorrente após transfusão de PU de plaquetas filtradas e irradiadas. Não querendo instituir uma pré-medicação rotineira com Benadryl, qual das opções abaixo seria mais factível de ser implementada para as transfusões futuras? Então, o paciente já está tomando plaquetas filtradas e irradiadas e ainda assim está tendo reações alérgicas. Como que eu posso prevenir, né? Posso fazer Benadryl antes, né? Ou posso, né, começar a passar plaquetas aférese, né? Porque a aférese tem um volume menor, né? Então, se a aférese tem um volume menor que as plaquetas PUs, que são as randômicas, né? Lembra que se você escolhe aí 10 unidades de plaqueta randômica, você está dando 500, 600 ml, né, de plasma para esse paciente. E a aférese dá de 200 a 300. Então, a chance de você passar proteínas ali dissolvidas no plasma, alergenos, é menor, né? Então, transfundir plaquetas por aférese está correto. Plaqueta lavada depletada em volume também funcionaria, mas não é factível, né? Porque elas perdem a quantidade de plaquetas, né? Perdem um pouco da função das plaquetas, né? Quando você lava, quando você faz uma redução de volume. Então, aqui não é muito factível fazer isso sempre. Em transfusão de plaquetas ABO compatíveis, a gente sempre procura transfundir plaquetas ABO compatíveis, tá? Mas ela não tem nenhuma implicância na reação alérgica. Sobre TAC, assinar a alternativa correta, né? A. Ocorre até as primeiras 6 horas da transfusão. B. Ocorre mais frequentemente em pacientes com anemia por hemorragia aguda. C. Pode ser prevenida com infusão de hemocomponentes a taxa de 2, 2,5 ml/kh. E D. Pacientes idosos com anemia crônica apresentam maior risco de ocorrência. A alternativa correta é a alternativa D, né? Então, o TACO ele é mais fácil de ocorrer nos idosos com anemia crônica, né? A alternativa C está errada, porque diz que pode ser prevenida com infusão na taxa de 2 a 2,5. Não. Para a prevenção de TACO, a taxa de infusão é 1 ml/kh. Ocorre mais frequentemente em pacientes com anemia por hemorragia? Não. Né? Então, é mais frequente nas anemias crônicas. E ocorre até as primeiras 6 horas? Não, e até 12 horas a definição mais atual que a gente tem, tá? Homem, 15 anos, admitido com bicito, hemoglobina de 4,5, uma leucocitose e plaquetas de 88.000. Nunca transfundiu, tá? Então, menina de 16 anos nunca transfundiu. São solicitados 2 concentrados de hemácia. Durante a transfusão do primeiro concentrado, ele já apresenta urticárias, né? E aí você interrompe a transfusão, o paciente é medicado com antihistamínicos e corticoides, havendo melhora completa em 30 minutos. Né? Aqui está o paciente com urticárias, né? Pelo tronco, membros, né? Sobre essa reação, é uma reação alérgica, né? E alérgica leve, porque só houve um comprometimento cutâneo, não houve um comprometimento de mucosas, não houve um comprometimento pulmonar, gastrointestinal, né? Não houve hipotensão, não houve uma anafilaxia, né? Por mais que seja disseminado, né? Foi só urticária, né? Então devem ser coletadas as amostras pós-transfusionais e junto com a bolsa devem ser enviadas para a agência transfusional. Esse tipo de reação alérgica leve não precisa coletar a amostra e mandar a bolsa para a agência. Está errado. A transfusão pode ser reiniciada após melhora? Vamos pensar, né? C. Para as próximas transfusões, deve-se indicar pré-medicação com Benadryl? Não, nem sempre, né? Então, de repente, ali é o primeiro evento, né? Pode ser que isso nem vá recorrer depois, né? E D. Para as próximas transfusões, deve-se indicar lavagem dos hemocomponentes, mas de cara, assim, né? Então, a alternativa correta é a B, né? A transfusão pode ser reiniciada após a melhora. Então, essa é a única situação, né, que você está autorizado a continuar a transfusão, né, depois que o paciente melhora. Então, aparece uma reação urticariforme, você para a transfusão, medica o seu paciente, ele melhorou, a bolsa pode ser reinfundida sem necessidade de coleta de amostras e sem necessidade de mandar essa bolsa para a agência transfusional, tá? E aí, as próximas transfusões, você não precisa fazer nada, nem pré-medicar e nem lavar, você só observa. Assinale a opção abaixo que não se aplica para a prevenção de DASH.
irradiação do PFC e crio pré-transfusão imediatamente após serem descongelados. Tá. Irradiação do sangue previamente a transfusões intrauterinas? Correto. Irradiação do sangue em transfusões entre parênteses de primeiro grau? Correto, né? A gente precisa irradiar essas duas situações. Aqui vamos ver a D. Irradiação de componentes HLA compatíveis? Também, correto, tá? Então, B, C e D corretas, a alternativa incorreta é A. Por que é incorreto? Porque o PFC e o CRIO, né, não precisam ser irradiados, tá? Porque eles foram congelados, né? Então, se você congelou o PFC, você congelou o CRIO, você não precisa irradiá-los, tá? Eles dispensam irradiação, por isso que a A está correta. Incorreta, né? Quais dos pacientes abaixo devem receber componentes irradiados? HIV positivo em uso de Fludar, em uso de Rituxan, neonato com 1800. HIV positivo não, né? Não precisa irradiar, né? Porque ele tem linfócitos TCD8 suficiente para destruir os linfócitos que ele recebe da transfusão. Rituximab não, porque é depletor de células B, e eu preciso de linfócito TCD8. Neonato com 1800 não precisa mais, é até 1200. Então, a alternativa correta é B, né? Paciente em uso de fludarabina, né? Esse precisa, sim, ser irradiado. Sobre as doenças transmitidas por transfusão, assinale o incorreto. O risco de transmissão de citomegalo pode ser minimizado pela leucorredução dos hemocomponentes? Correto. O risco de transmissão de HTLV1 e 2 pode ser minimizado pela leucorredução dos hemocomponentes? Correto também. A HTLV, assim como o citomegalo, é um vírus intraleucocitário, né? Então ele pode ser transmitido por transfusão e se você filtrar, você reduz esse risco. Claro, não minimiza por completo, né? Mas você reduz. O risco de transmissão de HIV pode ser minimizado pela irradiação dos hemocomponentes? Errado, né? Ser incorreto. Não tem nada a ver, né? Você irradia o hemocomponente e você continua transmitindo HIV normalmente, né? O risco de transmissão de doenças transmissíveis por transfusão pode ser minimizado pela disponibilização do voto de autoexclusão pelo hemocentro, correto. Aí você tem o voto de exclusão, aquele paciente que ele passa pela triagem, ele omite informações, porque ele quer só fazer um teste, né? Ele está indo para doar sangue com a finalidade de fazer um teste para HIV, para hepatite, né? Esse doador, eu dou a opção para ele auto-excluir o sangue dele, né? Ele está dizendo para a gente que ele só quer que seja feito os testes sorológicos e que ele não quer que o sangue dele seja utilizado para transfusão, né? Você disponibilizar isso reduz o risco de transmissão de doenças infecciosas pelo sangue, né? Então a alternativa C é incorreta. Mulher, 56 anos, hipertensa, em segmento para SMD, recebe um concentrado de hemácias filtrada beira-leito. Após 10 minutos da transfusão, fica hipotensa, sudoreica, com sensação de mal-estar. A transfusão é imediatamente interrompida e rapidamente ocorre melhora do quadro. Sobre essa reação, como podemos classificar? Qual que é a reação que acontece na transfusão a beira-leito? O paciente fica hipotêncio rapidamente e logo ele melhora, né? Reação hipotensiva, alternativa B, tá? Anafilática não, né? Febril hemolítica também não houve febre nem tremores. Hemolítica aguda não houve febre, dor torácica, abdominal, em flancos, não houve hemoglobinúria, né? Alternativa B aí é correta. Qual a provável droga antihipertensiva a paciente toma, né? Então, captopril, losartano, lodipina e hidralazina. Alternativa A, né? Provavelmente ela toma captopril. Lembra que quando você faz uma filtração à beira-leito, você gera bradicininas pelo sistema de contato que o sangue está passando, e essas bradicininas infundidas no paciente, em geral, não causam nada, a não ser que o paciente tome alguma droga que afete o metabolismo dessas bradicininas, e essa droga são os inibidores da ECA, né? Então, captopril. A reação descrita anteriormente é mediada por qual substância? Acetilcolina, nora, teodocina 6 ou bradicinina? D, bradicinina, como eu já falei, né? Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza as reações transfusionais, parte 2. Espero que vocês tenham gostado e acertado as questões. Dúvidas, podem me procurar. Um abraço.